Graça e paz da parte do Deus vivo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, podendo estar trazendo uma mensagem ao povo de Deus, uma mensagem para que nós possamos refletir. Já faz algum tempo que eu não coloco nenhum áudio aqui de alguma mensagem, sei devido a questão de tempo e às vezes também porque eu me pergunto muito se seria esse mesmo o papel que eu deveria estar exercendo no corpo de Cristo, se às vezes não é algo de presunção de estar sendo, como poderíamos dizer assim, um pregador da palavra de Deus. E eu sou um tipo de pessoa que pensa muito isso, se é verdadeiramente esse o meu papel. Por conta disso, e questão de tempo e esse tipo de pergunta, já faz algum tempo que não faço nenhum áudio para poder estar colocando de mensagem aqui no canal. Mas no dia de hoje, eu tenho uma mensagem que eu queria estar trazendo para nós. E eu fico muito feliz, às vezes, quando eu estou sentado na minha casa e paro para analisar no decorrer desses 9 anos de caminhada cristã, 9 anos, a partir daquele momento que eu entreguei a minha vida inteiramente a Deus e acreditei no sacrifício de Jesus Cristo na cruz para me redimir e me remir dos meus pecados. Eu fico feliz quando eu paro para olhar para o passado e vejo que as minhas convicções elas não mudaram. Aquilo que eu cria lá no início da minha caminhada, talvez de uma forma mais simples, mais singela, ainda são as mesmas coisas que eu acredito hoje. E eu tenho, desde o início da minha caminhada, eu tenho um hábito de sempre ter um pedaço de papel ou um caderno para estar fazendo rascunhos e pequenos esboços. E esses dias eu estava num culto e ali abri minha Bíblia e comecei a folhear alguns papéis que eu tenho dentro da minha Bíblia de coisas passadas. Eu fiquei maravilhado ao ler aquilo que eu escrevi há vários anos atrás e ver que a minha fé ela não mudou. Hoje, com o decorrer do tempo, eu tenho um pouco de conhecimento mais e consigo ser um pouco mais profundo. Mas a minha fé ela ainda não mudou. Eu ainda acredito hoje nas mesmas coisas que eu acreditava antes. E ainda quero defender hoje as mesmas coisas que eu achava que eram necessárias de serem defendidas no início da minha caminhada. Então, depois desse culto, eu vim para minha casa e no dia seguinte comecei a olhar os meus cadernos. Eu tenho vários cadernos com esboços e comecei a ler os esboços. E aí nesse momento que eu estava olhando os meus esboços, eu pude concluir isso mesmo, que a minha fé ela ainda não mudou. Eu não sei se isso é algo bom ou algo ruim. Eu vejo como algo bom. E por isso eu queria estar trazendo um tema para nós aqui hoje. Não é uma mensagem muito grande. É uma mensagem do inicinho da minha caminhada, ali do meu primeiro ano como cristão, do meu primeiro caderno de esboço, ao qual eu sentava e começava a fazer pequenos rascunhos. É uma mensagem simples, uma mensagem pequena, mas eu creio que é uma mensagem pertinente e oportuna, tão verdadeira 8 anos atrás quanto agora. O tema ao qual eu queria estar abordando aqui seria a ausência do Espírito
hoje na igreja e no povo. Eu paro hoje para poder analisar e olhar num todo, não só as igrejas locais aqui da minha cidade, mas olho também a igreja brasileira e a igreja mundial. Quando eu falo mundial, não é a mundial do poder de Deus, é a igreja ao redor do mundo. E eu constato uma coisa inequívoca. Há uma grande ausência do Espírito de Deus hoje, em inúmeros altares, em inúmeras igrejas, em inúmeros crentes. Ora, quando há ciumeiras, intrigas e outras coisas do gênero dentro dos nossos arraiais, será que isso não prova que o Espírito de Deus já não está habitando mais em nós? Será que isso não prova que o Espírito de Deus não está mais habitando em nossas igrejas? Eu vejo isso em vários lugares. Inúmeros são os lugares. Quando há, como diz ali em Gálatas, a falta dos frutos do Espírito e há uma abundante generalização dos frutos da carne imperando dentro das igrejas e no meio do povo de Deus, será que isso não prova que o Espírito de Deus já não está mais abundantemente agindo e operando em nós e através de nós? Há inúmeros problemas hoje dentro das igrejas. Há inúmeros crentes hoje que são crentes problemáticos, que não conseguem enfrentar as adversidades do dia a dia, desse mundo ao qual nós vivemos. Será que isso não prova, meus queridos, a ausência do Espírito de Deus hoje, na igreja e no povo que se chama povo de Deus? Nós temos aqui algumas passagens as quais nós iremos refletir e falar um pouco sobre elas. Há inúmeras pessoas hoje que pensam que por causa do avanço e da explosão do movimento gospel, da aceitação por parte do mundo em relação da igreja, elas veem isso como algo positivo. Mas será que isso é verdade mesmo? Há uma facilidade hoje em se falar das coisas de Deus. É difícil encontrar pessoas que não queiram ouvir falar sobre as coisas de Deus. É difícil hoje. Será que isso é um bom sinal? Então vejamos. Vamos abrir ali em 2 Crônicas 18. Nós vamos ler o versículo 23 a 24. É uma história muito conhecida. Nós vamos só citar um pouco dela aqui para poder ilustrar, para podermos entender. 2 Crônicas 18, 23. Vai estar contando a história de Acabe e o rei Acabe e o rei Josafá. E ali eles estão planejando em ir para uma peleja. E eles unem forças. E ali é chamado alguns profetas para vir ali dizer, falar as profecias acerca do que aconteceria naquela batalha. Se aqueles reis seriam vencedores. E aí, em um dado momento, é chamado um outro profeta. E ali há uma intriga entre um profeta chamado Zedequias e esse último profeta que foi chamado. Vamos ler o 23. Então, o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Aqui nós vemos uma situação de um homem que se dizia profeta e ele procura saber: quando foi que o Espírito de Deus saiu de mim e falou com você? Será que nós não estamos vivendo hoje
assim como esse homem, ausente, sem a presença do Espírito de Deus. Talvez nós podemos até nos considerar homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, mas já estamos falando de nós mesmos. Já estamos vivendo sem a presença do Espírito de Deus. Esses profetas que estão citados aqui nessa passagem, eles abandonaram a vontade de Deus. Agora eles não se preocupavam mais em falar o que Deus queria, mas eles estavam preocupados em falar o que seria proveitoso para eles. Alguns profetas diante de um rei, e eles não falam a verdade. Tudo que eles dizem ali é no intuito de agradar. Eles mentem, manipulam a mensagem de Deus para proveito próprio. Será que hoje, nos dias atuais, nós não estamos vivendo isso? Será que não há uma manipulação da palavra de Deus por intermédio de homens inescrupulosos para poder angariarem fundos, adquirirem coisas? Será que nós não estamos assim? Fazendo da palavra de Deus negócio? Falando das coisas de Deus, não por quem Deus é e pelo que Ele faz, mas por interesse próprio. Porque agora para nós é vantajoso. Porque nós temos um interesse material por trás. Será que nós não estamos assim, meus queridos? Pare e olhe. Olhe as orações das pessoas hoje. Olhe os jargões evangélicos que tem hoje. Pare e pense nisso tudo. Será que isso não mostra que nós estamos vivendo um evangelho humanista? Um evangelho umbigocêntrico? Onde os nossos desejos e as nossas vontades estão à frente de tudo? Onde a vontade de Deus já não é mais relevante? Onde o que Deus disse não interessa. O que interessa é o que a gente quer. Muitos anos atrás, ali por volta do século XVI, XVII, John Wycliffe estava sentado a uma mesa com alguns clérigos. E um desses clérigos disse: eu prefiro viver sem a palavra de Deus do que viver sem a palavra do Papa. Será que nós hoje, meus irmãos, à semelhança desses homens dessa época, não estamos vivendo de igual maneira, deixando de confiar no Espírito Santo de Deus e na palavra poderosa e viva do Deus Altíssimo, e passamos a confiar em profecias humanas, em homens carnais? Será que essa não é a nossa realidade de hoje? Quando foi que o Espírito Santo de Deus saiu de nós? Quando será que foi, meus irmãos? O que será que nós fizemos para sermos tão débeis, tão fracos, tão simplistas? Quando foi? Quando foi que nós perdemos a gloriosa presença do Espírito de Deus? Vamos ali agora ainda no livro de Juízes 16:20. Mas antes disso eu quero falar mais uma coisa. O Espírito Santo de Deus se ausentou-se de nós no momento em que nós começamos a compactuar com o mundo e deixamos de fazer ou falar o que Deus manda. Quando nós paramos de falar aquilo que, por mais que seja duro, é a verdade de Deus, e amaciamos a mensagem para agradar o mundo. Quando nós começamos a trazer
as coisas que são contrárias e errôneas do mundo e colocamos a ela a palavra gospel e a trouxemos para dentro da igreja. Quando nós criticávamos as boates e trouxemos agora a boate gospel para dentro das igrejas. Talvez falando assim seja fácil de entender, mas não é só isso. Não é só esse tipo de coisa que está na cara. Não atentemos nós para as coisas que se veem. Essas são coisas fáceis. São coisas dúbeis. Qualquer um pode notar que esse é um dos erros. Mas atentemos para as coisas que não vemos. Nós estamos diluindo a mensagem. Nós estamos vituperando o santo sacrifício de Cristo por fornecer um evangelho modificado, um evangelho diluído, um evangelho sincrético, que diz para o pecador: vem assim como está, não te preocupes, e permanece assim. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É dizendo coisas desse jeito. É dizendo: não, meu irmão, não vamos ficar sentando a ripa ni fulano, ni beltrano, e ni ciclano. Não julgueis. Não julgueis para não ser julgado. Oh, queridos, o Espírito de Deus está abandonando a igreja dos dias atuais. A igreja contemporânea, que em outrora já foi uma igreja poderosa. Porque a igreja está andando lado a lado, de mãos dadas com o mundo. Nunca fomos tão aceitos. Nunca. Nunca houve tanta facilidade. Nunca fomos tão benquistos. E nunca fomos tão sincréticos, tão apóstatas, tão frios. Quem dera se pudéssemos dizer que nós fôssemos frios. Mas nós somos mornos. E por sermos mornos, Deus irá nos vomitar da sua boca. Não permitamos que vivamos assim. Voltemos ao Evangelho puro e simples, o Evangelho verdadeiro, que fala a verdade, doa quem doer. Um Evangelho que expõe as Escrituras de forma verdadeira, que não a manipula nas mãos. Um Evangelho que está preocupado no sistemático estudo das Escrituras, que não sai por aí falando aquilo que acha, mas que antes testifica tudo para ver se é assim mesmo. Vamos ali para o livro de Juízes. O capítulo ele é 16, o versículo 20. É um outro texto muito conhecido de todos nós. A história de Sansão, um homem escolhido, um homem nazireu, separado, levantado para libertar a nação de Israel. Um exímio guerreiro, batalhador da fé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas um homem que, após inúmeros erros, não percebeu que o Espírito de Deus, pouco a pouco, estava saindo dele. Um homem que começou a se desviar do caminho, a tal ponto de cair nas mãos dos seus inimigos. Juízes 16, versículo 20. Vou começar do 19. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí, Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando!
Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Só até aqui. Sansão não sabia que o Espírito de Deus o havia abandonado. Mas o Espírito Santo de Deus havia saído de Sansão. Ele não sabia disso. Ele pensou consigo mesmo: certamente me livrarei como de todas as outras vezes. O Espírito de Deus está comigo. Eu sou um homem de Deus, eu sou separado, sou escolhido. Eu sou filho do rei. Certamente me livrarei. Deus me dará nas minhas mãos os meus inimigos e eu os derrotarei. Sansão estava todo confiante de si. Mas ele não sabia que agora ele já estava lutando com as forças humanas e não tinha mais o amparo celestial de Deus. Não tinha mais o auxílio do Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus saiu de Sansão e ele não havia percebido. Será que essa não é a nossa situação? Será que nós já não conseguimos batalhar e vencer as batalhas que antes vencíamos? Será que agora não estamos como Sansão? Antigamente nós tínhamos forças para lutar contra determinados pecados e agora nós somos derrotados, somos enganados, somos traídos, somos derrotados por aqueles pecados que em outrora nós os vencíamos com as mãos amarradas nas costas. Será que o Espírito Santo de Deus não saiu de nós de uma maneira que nós nem tenhamos vindo a perceber? Será que essa não é a nossa situação? Será que a nossa situação não é essa? Estamos cheios de nós. Achamos que vamos para a batalha e vamos vencer. Mas no dia da batalha, aquela gloriosa batalha, a qual nós esperamos ansiosamente, nós seremos derrotados? Porque o Espírito Santo de Deus já não habita em nós mais? Será que não é isso? Será que não está acontecendo isso com a igreja dos dias atuais? Será que não está acontecendo isso com os cristãos dos dias atuais? Perdemos o Espírito Santo de Deus e não nos demos conta disso. Estamos sendo levados, presos pelo nosso inimigo, com os nossos olhos vazados, e agora já não podemos enxergar mais a luz, já não podemos mais enxergar o caminho. Será que nós não estamos vivendo assim? Vivendo uma vida em trevas, sem um olhar e uma perspectiva espiritual? Será que essa não é a nossa situação? Será que nós não estamos vivendo acorrentados perante as coisas do mundo, presos ao materialismo, ao consumismo, ao humanismo, ao egocentrismo, a par de Deus? Será que nós não estamos presos ao mundo, quando na verdade deveríamos estar presos ao nosso Deus? Será que essa não é a nossa situação? Será que nós não estamos agora trabalhando em vão, girando as rodas do moinho, para produzir coisas, não para Deus, mas para o mundo? Será que essa não é a nossa situação? Que Deus não permita, irmãos, que nós venhamos perder o Espírito Santo dele, sem que nós nem venhamos a perceber. Vivemos uma era hoje
onde os crentes são cheios de si. Eles se acham melhores do que tudo e que todos. São soberbos, andam de nariz empinado. Esse é um fator que pode fazer com que o Espírito Santo de Deus saia de nós e nós nem venhamos a perceber. Vivendo uma vida não dependente de Deus, mas dependente de nós mesmos, do nosso poder. Porque aqui, venha para a nossa igreja, porque virá o grandioso homem de Deus, que fará a oração poderosa, e todas as enfermidades cairão. O homem que determina e acontece. O homem que decreta. O homem que é amigo de Deus. O homem que tem intimidade com Deus. Essa não é uma qualidade muito boa. Nós vemos o apóstolo Paulo, em suas cartas, inúmeras vezes, ele se coloca menos do que nada. Ele diz que mediante ao sacrifício de Cristo, perante a sua presença, ele não é nada. Ele se considera como o menor de todos os homens, o pior de todos os pecadores. Lembra lá de Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão gloriosa do trono de Deus, e vê coisas inefáveis, e diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito em meio a um povo de impuros lábios. Essa é a qualidade do verdadeiro homem, da verdadeira mulher e da verdadeira igreja que está aos pés do seu Deus e contempla a sua face gloriosa. Ela se humilha, ela se arrepende, grita com toda a sua força, a plenos pulmões: ai de mim, Deus, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Oh Deus, dê essa qualidade ao teu povo, dê essa qualidade à tua igreja, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai. É no nome do teu Filho Jesus. Nós já estamos quase terminando. Vamos ali para 1 Samuel 16, 14. Primeira Samuel 16, 14. Nós vamos ler até o 23. Diz assim: o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira, e tragam-o aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente e bom soldado. Fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com esse recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e escolheu para carregar as suas armas. Só até aqui. Um outro texto muito conhecido. Aqui está contando a história. No início do 16, fala de Davi
sendo ungido rei de Israel. Depois, no 14, vai falar sobre que o Espírito Santo de Deus saiu de Saul. Há duas questões interessantes aqui. O primeiro fato é o Espírito de Deus entrando em Davi. Ele sai de Saul e vai para Davi. E é isso que eu quero dizer. O Espírito de Deus saiu de Saul. E a mando de Deus, um outro espírito, um espírito mau, como diz aqui na minha tradução, foi mandado por intermédio de Deus para atormentá-lo, para enganá-lo, se assim poderíamos dizer. Eu creio que esse é o pior de todos os cenários, irmãos. O cenário onde, apesar de nós perdermos o Espírito Santo de Deus, como se isso já não fosse algo ruim o suficiente, um outro espírito toma o lugar do Espírito Santo de Deus. Mas agora é um espírito mau. E atente aqui que não é um espírito mau mandado por intermédio de Satanás. Não é um demônio. É um espírito que foi mandado pelo próprio Deus para atormentar a Saul. Qual é o ponto chegamos, ou devemos chegar, para que algo assim aconteça? Você consegue olhar um cenário pior do que esse? Onde os nossos erros, as nossas falhas, nos levassem a uma situação ruim de tal modo que o Deus tire o Espírito Santo dele e agora envia um espírito mau para nos torturar, para nos afligir, para nos atormentar. Nós, que assim como Saul, fomos ungidos, selados, escolhidos, vocacionados para algo grandioso, para algo extraordinário, para a boa nova do Evangelho do Deus vivo, para acerca daquele homem que viveu de forma maravilhosa e morreu no madeiro para a remissão dos pecados. Aquele homem que disse que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que nós conseguimos entender isso? Nós erramos tanto, cometemos tantos erros, que agora um outro espírito, um espírito mau, está habitando em nós, está nos atormentando, nos afligindo. E aqui agora Saul tem que recorrer a artifícios para poder minimizar o sofrimento causado por esse espírito. E agora Saul tem que olhar para os seus servos, sabendo que eles estão sabendo que Deus o abandonou, que agora Deus o está castigando. Qual é o preço que se paga pela ausência do Espírito hoje na igreja, no povo? Qual é o sinal que mostra a ausência desse Espírito hoje? Vamos abrir ali ainda em 1 João, o capítulo 4. Provavelmente nós vamos ler do 1 ao 5. João 4. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Vamos fazer uma breve pausa aqui, irmãos. Esse é um texto muito interessante.
mas é um texto muito complicado. Inúmeras pessoas não dão a devida interpretação para esse texto. São simplistas e não aprofundam no texto. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que têm o Espírito de Deus. Põe à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas têm se espalhado. Estão aí pelo meio do povo de Deus. Será que essa não é a situação que nós estamos vivendo hoje? Um evangelho fácil? Um evangelho onde não há contestação? Um evangelho Maria vai com as outras? Onde que tudo que é dito é acreditado? Onde porque o homem diz, eu sou o homem de Deus, agora eu vou acreditar, porque o homem de Deus falou. Não sejamos débeis. Não sejamos tão presas fáceis. Não acreditemos em todos os que dizem que tem o Espírito de Deus. Vamos pôr à prova. Vamos pegar aquilo que foi falado. Vamos analisar nas Escrituras para ver se é mesmo assim. Esse é um dos grandes defeitos da geração dos dias atuais. Tem ouvidos e ouve, mas não tem cérebro para raciocinar. Comem qualquer tipo de palha que lhes é dada. Acreditam em tudo que lhes é dito. Não põe à prova nada. Não conhece as Escrituras. São religiosos. Tem uma religiosidade gigantesca. Por não conhecerem o Deus e a palavra gloriosa desse Deus a quem dizem que adoram, são abatidos como moscas pelos falsos profetas. Versículo 2. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus veio como ser humano tem um Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. É um outro trecho que é meio complicado. E eu escuto muito isso. Não, mas ele acredita em Deus. Ele usa a Bíblia. Ele não faz as Escrituras. Por que você está dizendo que ele não é um homem de Deus? Ele está lá em cima do altar. E ele glorifica o santo nome de Deus. Ele dá glória a Deus. Ele grita aleluia. Ele acredita no sangue expiatório de Cristo. E em um único e verdadeiro Deus. Ele acredita em um só Deus. Um só Senhor. E um só Espírito. Por que você está dizendo que ele não é de Deus? Meus irmãos, não sejamos tão débeis, tão simplistas. Não é somente isso que essa passagem está dizendo. Há inúmeras seitas hoje que acreditam nisso que está sendo dito aqui. Que Jesus Cristo veio em carne e não somente em espírito. Há inúmeras seitas, há inúmeras pessoas. A questão não é só essa. Nós temos que parar de arranhar a casca do ovo. Temos que aprofundar mais um pouco. Temos que quebrar a casca e fazer um omelete, se assim poderíamos dizer. Não sejamos tão débeis. Não é só isso. Porque se fosse isso, ia ser muito simples. Se fosse assim, todos esses televangelistas que nós assistimos na TV, com suas interpretações idiotas, inescrupulosas, as quais nós vemos dia após dia e que nós temos plena certeza de que não são coisas de Deus.
Se fosse assim, eles também seriam homens de Deus. Eu não tenho tempo aqui, nessa mensagem, de aprofundar nesse versículo 2 e 3. Mas não é só isso. Você crê que há somente um Deus? Os demônios também creem e tremem. Demônios viraram para Jesus e disseram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Satanás sabe quem Jesus é. Os demônios sabem que Jesus veio em carne, que Jesus veio em sangue, porque esse era o preço que tinha de ser pagado. Não é somente isso, queridos. Jesus ainda disse, para a gente fechar isso aqui, em João 8,32, se não me engano: se vocês forem os meus discípulos, seguirem os meus ensinamentos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa que diz que Jesus Cristo vem em carne, acredita no seu sacrifício, no que ele é, no que ele foi e no que ele era. E se a pessoa acredita nisso, ela tem que viver em acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. João 8,32 diz: se vocês forem os meus discípulos, seguirem os meus ensinamentos, é aí que vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai vos libertar. É algo parecido com isso que está acontecendo aqui em 1 João 4, versículo 2 e 3. Aquele que diz essas coisas acerca de Jesus deve viver em acordo com o que ele ensinou, com tudo aquilo que ele é e representa. Não é simplesmente dizer com os lábios, porque o povo com os lábios adora, mas o coração está longe, distante de Deus. Vamos prosseguir aqui. Versículo 4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Só até aqui. O espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e por isso o mundo os ouve. Será que nós, nos dias atuais, não estamos falando tanto, mas tanto, das coisas do mundo, das coisas que agradam o mundo? Estamos buscando tanto as ambições, os desejos, os planos do mundo? E é por isso que o mundo está nos ouvindo? Será que nós não estamos vivendo uma vida tão preocupada com a vida aqui terrena, com a faculdade, com o trabalho, com isso, com aquilo e com aquilo outro, com as coisas materiais? Será que nós estamos tanto sendo parecidos com o mundo, só falando daquilo que o mundo quer? Olha, venha para a nossa igreja, você que está sofrendo, você que tem uma enfermidade, você que está passando por necessidade. Venha, venha. Deus tem uma bênção para você. A porta de emprego que você está procurando, Deus vai abrir para você essa noite. Não estou dizendo que nós não temos que ter uma vida boa. Não estou querendo dizer com isso que nós não devemos trabalhar, estudar e ansiar algumas coisas que são do mundo. O que eu estou dizendo é que esse não é o foco. As pessoas não devem vir para a igreja, para Cristo e a Deus em busca das coisas que Deus pode e vai oferecer. Elas têm que vir porque elas entenderam que sem Deus elas não têm nada, porque elas entenderam
que até o ar que elas respiram é proveniente de Deus. Porque elas entenderam e dizem para si mesmas: miserável, miserável o homem que sou, miserável a mulher que sou. Sou um homem de lábios impuros. Oh Deus, não sou digno, mas através do teu Filho Jesus, nos compraste com um alto preço. Será que nós não estamos tão igual ao mundo, falando tantas coisas do mundo, que o Espírito que está em nós já não é mais esse Espírito de força, esse Espírito de Deus, que dá capacidade para que nós venhamos a vencer o mundo? Será que não é isso, irmãos? Será que nós não estamos à semelhança disso? Como nós somos aceitos hoje? Quanta facilidade! As pessoas vêm para a igreja e a única coisa que elas querem é um milagre da hora. Elas querem esfregar a bola mágica, a lâmpada na realidade, a lâmpada mágica de Deus. Querem que Deus saia como um gênio e lhe conceda os seus 3 desejos. Será que esse não é o evangelho que estamos vivendo? Será que quando nós oramos, não é isso que está acontecendo? Será que não é isso que nós estamos fazendo? Nós já estamos terminando. Nós vamos abrir aqui agora. Na verdade, nós não vamos abrir, não. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, está falando uma coisa muito interessante. Está falando acerca da volta de Cristo. E ali fala de alguns acontecimentos, fala sobre o aparecimento do perverso, e diz que algumas coisas começariam a acontecer, e ainda vai dizer assim: essas coisas só não acontecem ainda porque há algo, alguma coisa que está impedindo que elas venham a acontecer neste dado momento. Será que nós não estamos vivendo isso? São tantas coisas. Às vezes nós vemos notícias nos jornais, nas televisões, que nos deixam envergonhados. Homens, ministros, que se dizem de Deus, cometendo pecado, libidinosamente, escancaradamente. Pouco tempo atrás, aqui na minha cidade, eu fiquei sabendo de um caso de um líder de uma igreja que assediou uma moça que era membro dessa igreja. Ele ainda está lá. Ele ainda é líder dessa igreja. A moça não teve coragem de denunciá-lo. Será que o fato de inúmeros escândalos estarem acontecendo dentro dos nossos arraiais não prova que aquele, que eu não vou entrar aqui em mérito do que seja, uns dizem ser o Espírito Santo, outros dizem ser a própria palavra de Deus, não quero entrar nesse mérito. Independente do que seja, será que o fato de estarmos vendo tantos escândalos dentro das nossas igrejas, no meio do nosso povo, será que isso não prova que nós já fomos destituídos daquele que impedia que essas coisas acontecessem? Será que nós não estamos vivendo uma ausência do Espírito Santo de Deus? Aquele que conforma o homem, que mostra o homem, que fala para o homem sobre o pecado, o juízo e a justiça de Deus? Será que não seria essa a nossa situação? Alguns podem dizer que o Espírito ainda está nas igrejas. E eu digo que sim.
Mas se o Espírito estivesse presente, ativamente, como nós pensamos, hoje, o mundo físico e espiritual da igreja não estaria como estamos vendo ele hoje. Não estaria. Nós teríamos poder de abalar as estruturas do mundo. Nós hoje estamos vivendo uma situação que somos luz em meio a trevas, mas uma luz que não tem capacidade de dissipar as trevas. Essa é a realidade da maioria da cristandade dos dias atuais. Eu não digo que seja todos, mas uma grande maioria já perdeu o glorioso Espírito de Deus. E o que nós vamos fazer com isso, irmãos? Eu acredito, como está escrito lá em Gênesis, que diz que o Espírito de Deus pairava no princípio da criação sobre a face do abismo. Esse mesmo Espírito, ele está pairando sobre a face da terra. Eu não acredito que ele tenha ido embora. Cabe a nós clamar a Deus, nos arrepender, orar, jejuar, buscar mais e mais, para que mais uma vez Deus venha reavivar o poder do seu Espírito em nós, reavivar o poder do Espírito na igreja. O que nós iremos fazer com essa situação, irmãos? Como nós nos sentimos? Neemias, você vai ler ali no capítulo 1 do livro dele, de Neemias, ele recebe uma notícia e dizem para ele: Jerusalém está assolada, portas queimadas a fogo, muros fendidos, a situação do povo é escárnio, é ruína, é opróbrio. Neemias cai em um profundo pesar, em lamento, e chora mediante a situação. A nossa realidade hoje não é diferente, irmãos. Estamos vivendo em meio a uma geração parecido com a que lemos em Malaquias, onde as pessoas estavam oferecendo sacrifícios e os homens de Deus, os sacrifícios eram sacrifícios coxos, sacrifícios feitos de qualquer jeito, de forma desleixada. E havia os homens que eram responsáveis por oferecer isso, que diziam: que canseira, que enfado, mata bicho, escorre o sangue, tira a tripa, asperge aqui, assa ali, reparte com isso. Nós estamos vivendo uma geração similar a essa, que continua fazendo as coisas, mas faz não por amor, faz por obrigação. Que canseira, que enfado. Ai, de novo isso, mais uma vez. Ai, não aguento mais. Estamos vivendo em nossas casas estucadas. Estamos felizes porque os celeiros estão cheios, enquanto a casa de Deus está em ruína. Será que é tempo, meus irmãos, de nós vivermos em nossas casas estucadas, nossas casas aplainadas, no conforto, na maré mansa, enquanto a igreja de Deus é vituperada? Será que é tempo? Acho que não, queridos. Eu acho que não. O que você sente quando você escuta que Jerusalém está assolada? Qual é o sentimento que brada no teu coração ao ver a palavra de Deus ser tratada como um jornal, como uma coisa qualquer? O sangue de Cristo ser vituperado. Como você se sente?
Nós devemos orar a Deus, irmãos. Devemos pedir a Deus que tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, que levante homens e mulheres que venham despertar essa nação, que venham despertar este povo, que venham trazer o verdadeiro reavivamento ao qual nós necessitamos. Para nós finalizarmos, nós vamos fazer uma oração e aí nós finalizaremos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, o Senhor sabe, Deus, da situação do teu povo. O Senhor sabe da situação da tua igreja, Deus. Se nós ficamos horrorizados, escandalizados com tantas coisas que nós vemos, Senhor, com mais o Senhor, que é onipresente, é onisciente, Deus. Oh, Pai, pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor haja com graça, com misericórdia, Deus, com amor. Oh, Deus, que o Senhor, sim, Pai, o Senhor não olhou os nossos pecados, Deus, mas a fé que habita em nossos corações, Deus. O Senhor é o Deus que sonda e prescruta a tudo, Senhor. O Senhor sabe que na maioria das vezes nós não fazemos o que fazemos porque somos pessoas más. Oh, Deus, ajuda o teu povo, Senhor. Dá-nos forças, Pai. Ajuda-nos a lutar contra o inimigo. Levanta homens e mulheres, Senhor, que são compromissados com a tua palavra. Homens e mulheres que querem defender o teu evangelho, o teu santo nome, o teu reino. Homens e mulheres que querem batalhar pela fé, que querem reconstruir os muros, que querem reerguer a Jerusalém, Senhor. Homens e mulheres, Pai, que querem viver única e exclusivamente para glorificar o teu santo nome. Homens e mulheres que choram, que se quebrantam perante tudo aquilo que está acontecendo nos dias atuais, Senhor. Oh, Pai, restaura Sião, Deus. Restaura Judá. Restaura Jerusalém, Senhor. Restaura a mim, Pai. Restaura os meus irmãos. Restaura a minha família. A minha cidade, Deus. Restaura os nossos vizinhos, Senhor. Restaura o teu povo, Pai. Oh, Deus, assim como o Senhor visitou aqueles homens e aquelas mulheres, Pai, no livro de Atos, no dia de Pentecostes, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez, Deus. Nós declaramos a Ti que sozinhos nós não podemos nada, Deus. Nós necessitamos, Senhor, única e exclusivamente do Teu Santo Espírito, Pai. Oh, Deus, não pedimos isso, Senhor, para que nós venhamos a nos engrandecer, Deus. Mas é porque nós temos em nosso coração um desejo único e exclusivo de glorificar o Teu santo nome, Senhor. Oh, Pai, nós sabemos que nós não podemos nada com as nossas próprias forças, Senhor. Talvez o Teu Santo Espírito tenha saído de nós, Deus, de tal maneira que nós não tenhamos vindo a perceber, Senhor. Mas nós pedimos a Ti que o Senhor tenha compaixão, Deus. Nós não podemos ir, Senhor, se o Teu Santo Espírito não estiver conosco. Não podemos vencer o pecado, Senhor. Não podemos chegar a Ti, Senhor. Não podemos orar, Senhor. Porque a Tua palavra fala, Deus, que é o Teu Espírito Santo que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, Deus. Oh, Senhor, é isso que nós te pedimos, Pai. Envia o Teu Santo Espírito, Pai. Reaviva a Tua presença em nós. Encha o nosso cálice, Deus, de uma forma que ele possa vir a transbordar, Deus. Não pedimos isso por nossos próprios méritos, Senhor, porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, Deus. Oh, Pai, mas é fiado, Senhor, na cruz, no Cordeiro Pascal, Deus, no sangue do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e por isso nós te glorificamos e agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, e graças a Deus.